termos ligados à navegação. Bom, eu já expliquei sobre o termo da navegação. A navegação nada mais é a atitude de você estar clicando de um link para o outro, de uma página para outra, assim, se um site permitir, favorecer esse tipo de navegação, ou então pulando de um site para outro. Mas mesmo sabendo sobre isso, é muito interessante quando falamos no termo de navegação, ele abre para mais dois termos que é importantíssimo entender, que um deles é chamado de exibição de página e o outro é páginas visitadas, né? Visita na página, né? Então, ao pensar assim, vamos por um exemplo, se por um acaso uma página ela teve 200 visitas de página e 400 exibições. Se isso acontece, acaba de repente abrindo um leque para de repente para algumas perguntas. De repente pensar, vamos por um exemplo, será que por um acaso a minha página, ela, né, por ter recebido 200 pessoas visitando, né, uma quantidade, número de visitas, né, que está sendo informado, será que 200 pessoas visitou, cada um visitou duas páginas, né? Então é um número assim que fica um pouco perdido. E para chegar a nenhum conceito mais assim exato, a quantidade de visitantes é chamado de número de visitantes, tá bom? Por mais que seja óbvio, é interessante falar, por causa que esse tipo de coisa, na hora que a gente está elaborando uma campanha e essa campanha, depois que essa campanha rodou, é muito interessante a gente pegar o feedback dessa campanha, e através do feedback dessa campanha que é muito interessante a gente gerar uma inteligência para estar divulgando as próximas campanhas, tá bom? Essa é a intenção desse vídeo, para que você tenha uma base sólida, por mais que seja simples ou não, varia de cada dificuldade de cada pessoa, tá bom? Então, esse número de visitantes é uma quantidade que vai mostrar a quantidade exata, quantidade de pessoas que tiveram a oportunidade de acessar aquele site. E sendo que esse número de visitantes, ele não se repete. Então, sabendo disso, é muito legal você ver isso daí. Vamos supor que de repente eu quero tirar uma métrica relacionado a um dia inteirinho. E esse dia inteirinho, eu quero ver a quantidade de visitantes que teve naquele meu dia inteiro, né? Vamos supor um exemplo que teve 150 número de visitantes, mas teve 200 visitas no meu site e 400 exibições. Ou seja, é muito interessante fazer uma métrica assim bem certinha, sabe? A respeito de quanto que o meu site está sendo visto, se as pessoas elas estão interagindo em outras páginas e a quantidade de fato de pessoas que você vai estar atingindo com a sua publicidade, tá bom? E pensando nisso daí, eu já quero logo falar que por mais que é interessante saber que de repente nosso site, nossa publicidade, ela tá tendo sim uma publicidade assim que tenha bastante visualização, isso não necessariamente, ainda mais falando de site, isso não quer dizer, pode não querer dizer a quantidade de audiência, aliás, a quantidade de conversão que o seu negócio ele está tendo. Se for um caso simplesmente de uma visualização, o número de visualização que aconteceu, isso pode não corresponder à quantidade de conversão que acontece de fato com o seu site. Isso é o caso mais focado, o número de visitantes, número de visita, página de visualização em sites que já são, que é chamado como se fosse assim, o estilo de negócios deles são direcionados para exatamente isso, entendeu? No caso de blogs, no caso de portais, que o foco desse pessoal é justamente o tráfego de pessoas, né?
Então essa métrica é muito importante, que eles conseguem expor isso daí de alguma maneira, que na pessoa, que no caso a pessoa que ela vai utilizar esses grandes portais, esse tipo de blog para efetuar algum tipo de publicidade, isso é coisa que encanta os olhos, né? Afinal de contas, né, existe bastante visualização. Mas mesmo só lembrando, isso não quer dizer que a quantidade de visualização é um número compatível com o número de pessoas que está visitando, que são os visitantes únicos. Mas quando falamos de conversão, a conversão de fato, ela vai acontecer na medida que você direcionar para que uma pessoa, ela simplesmente clique num botão específico e realize uma função específica no seu site. Vamos supor um exemplo. Na medida que você direcionar para que uma publicidade sua ela caia direto, né? Ela caia direto em vamos supor, pode acontecer inúmeras coisas para que você configure que essa conversão ela seja realizada de fato. Por mais que não aconteça a transação comercial, existe algumas publicidade que é feita que o ato que vai informar a conversão é simplesmente a pessoa clicar e acessar o seu catálogo. É simplesmente a pessoa clicar e acessar o seu número de WhatsApp. É simplesmente a pessoa clicar e acessar um botão de compra, né? Que aí sim de fato rolou a conversão, tá bom? Então esse tipo de conversão não quer dizer a quantidade de audiência que aconteceu. Entretanto, é muito interessante e dá para se fazer uma conta para você tirar uma base, que você tirando essa base que eu vou falar, é muito legal que você vai conseguir ter uma noção de quanto que você precisa gastar. Isso eu estou falando de uma maneira estatística, tá? E as estatísticas são coisas assim que não sei se você já escutou uma frase que dizem que os números não mentem. Já ouviu falar sobre isso? Então, geralmente os números não mentem. Existem certas pessoas que são meio que fora da curva, né? Existem certas campanhas que agradam mais os olhos das pessoas. Também da mesma forma que existem campanhas que é geralmente um tiro no escuro, né? E é difícil saber certinho se vai agradar ou se não vai agradar. Então, aí pensando nessa questão, se você pegar a quantidade de visitas ou exibição do seu produto, né? Da publicidade que você fez, essa quantidade dividido pela quantidade de conversão, nesse caso você vai ter uma noção real qual que é a sua taxa de conversão. Vamos supor um exemplo, uma página, um link, ele tiver 10 visualizações e a cada 10 visualizações ele efetuar de fato uma venda, então nesse caso a sua taxa de conversão será de 10%, tá bom? Então isso é os termos ligados à navegação. O próximo termo que a gente vai falar é os termos ligados às aplicações, às apps.